Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Se podemos ler, digam amém. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que contra si mesmo suportou tal contradição dos pecados, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Eu vou repetir o versículo 3 para você. Considerai, pois, aquele que contra si mesmo suportou tal contradição dos pecadores, para que não enfraqueçais, para que vocês não enfraqueçam e desfaleçam em vosso ânimo. Nesse texto do capítulo 12, o autor ele vai fazer uma analogia da vida cristã com uma maratona. Ele vai dizer que todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele agora passa a participar de uma maratona. E nessa maratona, o autor de Hebreus, ele vai descrever algumas verdades para que você entre nessa maratona, comece essa maratona e chegue até o final da maratona para se alcançar o prêmio esperado. E o prêmio esperado que a igreja anela é viver com Jesus eternamente. O prêmio que a igreja ela quer é ter a oportunidade de um dia olhar e ver face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O prêmio, o galardão que a igreja anela é ter a oportunidade, possibilidade de dizer: eu agora passo a morar eternamente com aquele que salvou, justificou e perdoou os meus pecados. Mas o autor de Hebreus, ele vai dizer que essa maratona, ela não é fácil. A vida cristã, querido, ela não é um mar de rosas. Se alguém diz para você que crente não passa luta, olhe na cara dele e diga que ele é um profundo mentiroso. Se alguém chegou para você, se você é novo convertido, e alguém chegou para você e disse: olha, a vida cristã é um profundo mar de rosas, eu tenho algo a dizer a você. Você está enganado. Porque todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador estão cientes que entram por uma porta, estreitam e trilham um caminho estreito. Quando você aceitou a Cristo, você sabia que o caminho a trilhar não seria fácil. Ou alguém entrou enganado, irmão? Alguém entrou enganado, irmão? Alguém entrou enganado aqui? Alguém levou um 7 em 1 de Jesus? Ninguém. Porém, o autor de Hebreus, ele vai dizer: essa vida, essa trajetória é uma trajetória muito difícil. Mas ele dá aqui algumas verdades para você chegar até o final
dessa maratona? Todos querem saber? Digam amém. Todos querem saber? Digam amém. O primeiro ponto que o autor de Hebreus vai dar essa orientação aos judeus, aos hebreus que estão lendo essa carta, ele vai dizer o seguinte, e é uma orientação. Ele vai dizer, olha, acompanhe aí o versículo 1 do capítulo 12. Olha, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de... Queridos, o que é essa nuvem de testemunha? Alguns pregadores e alguns estudiosos, em boa parte do tempo, diziam que essa tão grande nuvem de testemunha era o mundo, era o sistema mundano. Apesar que a igreja ela é visualizada e vista quase que 24 horas sendo atacada pelo mundo. Mas o contexto de Hebreus capítulo 12 e nesse versículo sobre a questão da grande nuvem de testemunha não é o mundo. A grande nuvem de testemunha aqui é os heróis da fé. Eu vou explicar a você. Volte no capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai tracejar a trajetória dos heróis da fé. Ele vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o original de alcançar o testemunho eles entraram nessa maratona, eles viveram uma vida complicada, eles viveram uma vida difícil, mas também chegaram até o fim ilesos, sem desistir. E ele está dizendo que essa fé, que pela fé, esses heróis trilharam esse caminho difícil e alcançaram a chegada. Então ele vai dizer, ele vai tracejar os heróis da fé. Se você ler Hebreus do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 31, ele vai tracejar a história de Abel até Josué. Ele vai contar as histórias de cada um, os processos de vida de cada um, de Abel até Josué. Mas eu queria que você se atentasse a alguns versículos comigo. Abra aí, versículo 32 do capítulo 11. Ele diz o seguinte, o autor: que mais direi? Para mim o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam de volta pela ressurreição os mortos. Uns foram torturados, não aceitando ser resgatados para alcançarem uma melhor ressurreição. Qual? A melhor ressurreição? A ressurreição do corpo. Isso aqui é a volta de Cristo. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Versículo 37. Preste atenção, querido, para você entender. Foram apredejados, cerrados ao meio,
tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, covas, cavernas da terra. Queridos, quando eu li esse texto, eu olhei para mim e disse: eu não vivo um verdadeiro evangelho. Quando eu li esse texto, eu olhei para mim e disse: eu ainda não experimentei o que é sofrer pelo evangelho. Quando eu li e comecei a entender o que todos esses patriarcas passaram, eu disse: eu ainda nem sofri um terço do que esses caras passaram. Eu ainda não sofri, querido, e você também não. Ainda não sofreu ainda por amor ao evangelho. Mas qual é o grande detalhe? Quando os patriarcas da fé eram instigados a provar sua fé, eles tinham mais gás. Quando eles eram instigados a provar sua fé, a fé deles crescia, desenvolviam. E quanto mais batiam neles, eles diziam: eu não nego. Quanto mais batiam, açoitaram, eram cerrados no meio, mais eles diziam: eu não nego esse meu Deus, eu não nego esse Jesus, eu não vou me dobrar. Quanto mais eles eram angustiados, maltratados, cerrados a fio da espada, eles diziam: eu não vou negar. Aí eu comparo com a nossa história, querido. Que às vezes com uma besteirinha você quer deixar Jesus. É porque alguém falou de mim, eu quero deixar Jesus. É porque eu entrei na igreja e não me deram paz, eu quero deixar Jesus. É porque alguém não está me considerando, eu quero deixar Jesus. É porque alguém olhou para mim e eu não entendi a forma com que olhou para mim, eu quero deixar Jesus. Eu vim aqui, querido, para demonstrar a você que você precisa entender que pessoas lá atrás, para viver uma vida cristã, tiveram que morrer, fazer sacrifício. Então nós também devemos entender esse conceito. Aí no versículo 1 do capítulo 12, o autor vai dizer: vocês estão vendo esse número de testemunhas? Se comparem a vocês. Ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 12. Ele começa já assim, ó: portanto, também nós. Olha o conselho do autor de Hebreus. Está vendo esses caras? Os heróis da fé. Os que foram mortos. Que não tinham um carro para ser transportado, era a pé ou de animal. E esses caras não negaram. Portanto, vocês também. Ele está dizendo, está vendo todo esse contexto de pessoas que trilharam essa maratona e não negaram. Portanto, também nós. Portanto, também nós. É o versículo 1. Aí ele vai dizer, acompanhe o texto. A primeira coisa, ele vai dizer o seguinte: deixemos todo. Quem pode ler o versículo 1? Quem pode ler o versículo 1? Leia, João. Capítulo 12, versículo 1. Quem pode ler?
Primeiro, ele está dizendo, o primeiro conselho do apóstolo aqui é o seguinte: primeiro, verifiquem a vida dos patriarcas. Olhem o que aqueles caras passaram. Olhem, pensem em todo o sofrimento que eles passaram para herdar a promessa. E o segundo conselho é: deixem todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Queridos, o segundo item que o autor ele quer dizer, ele trata que nessa vida cristã, nessa maratona, nós devemos deixar para trás tudo aquilo que quer nos desconectar com Deus nessa maratona. Primeiro ele está dizendo: deixai todo o embaraço ou peso. Porque quando você está correndo, é o ideal que você corra sem peso. Quando você está pesado, a sua trajetória torna-se mais longa e você se cansa. Você vai parar no meio do caminho. É por isso que os maratonistas geralmente são magros. Você encontra um maratonista gordo, gordinho? Já encontrou? Alguém já encontrou algum maratonista gordinho, acima de 100 quilos? É só magrinho. Por quê? Porque ele, para correr uma maratona, eles têm que estar leve, querido, sem peso, sem nada, sem nenhum empecilho. Por quê? Porque é mais rápido chegar até o prêmio, é mais rápido chegar até o ponto de chegada, porque com peso ele vai se cansar. O que o autor está dizendo que eu, para alcançar a chegada e para correr nessa maratona, eu tenho que deixar para trás tudo aquilo que faz peso, tudo aquilo que está me pesando, tudo aquilo que está me travando, tudo aquilo que me impede de correr e de avançar para ter uma carreira cristã. Ele está dizendo: coloca para trás todo o peso, todo o empecilho, todo o embaraço que te impede de correr livre. Deixe para lá todo aquele que te impede de correr livre. Mas ele não só fala sobre a questão do peso do empecilho. Ele fala do peso, mas também do pecado. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ele está dizendo a segunda verdade, que para eu correr essa maratona, eu tenho que deixar para trás tudo o que quer me desconectar com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu quero correr uma maratona do início ao fim e chegar até o ponto a qual Jesus estabeleceu para eu chegar, eu tenho que estabelecer esses dois conceitos. Eu deixo para trás aquilo, o que me impede, e o pecado. Aquele pecado que quer nos tirar. Querido, nós pecamos, nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Ou seja, nós somos pecadores que temos a capacidade de se arrepender, retornar e continuar andando.